pessoal, boa tarde. A pessoa aqui, né? Pega de surpresa. Na fofoca. Na fofoca? Aceito. Aceita. Pra você que não estava aqui no painel anterior, na palestra anterior, não me conhece, eu sou a Gisele, também conhecida como Gica. Muito prazer. Eu vou fazer uma audiodescrição de mim mesma, para quem não estiver me vendo. Eu sou uma mulher de pele tom médio, cabelo longo, escuro, com umas mechas claras aqui, toda desbotada. Estou com a blusa cinza, um agasalho, porque está muito frio, um headset. Atrás de mim tem uma parede branca com a luzinha do GitHub, muito linda. Aqui ao meu lado tenho Levska. Antes de deixar Levska se apresentar, eu tenho alguns recados para você que está nos assistindo. Primeiramente, se você quiser fazer perguntas para a Levska, do seu lado direito existe uma abinha de perguntas e respostas, Q&A, onde você pode ali deixar a sua pergunta e o pessoal manda para mim no final, após a Levska terminar a live, a gente vai ler as perguntas para ela. Se tiver muitas perguntas, talvez não dê para ler todas, mas deixem suas dúvidas aqui. Se vocês gostarem do conteúdo e quiserem interagir, se vocês apertarem Z ou F no teclado de vocês, vocês podem dançar e soltar confetes e palminhas, e isso vai ser muito bom. E eu vou deixar a Levska se apresentar e falar sobre o tema. Eu tenho tanto amor para essa pessoa que eu fico até meio perdida, assim. Ai, emoções, fortes emoções. Fortes emoções. Olá, tudo bom? Eu me chamo Letícia, mas as pessoas na internet me conhecem como Levska ou Levichica. Estou muito... Eu queria dizer que meus parabéns para vocês, porque ninguém nunca fala Levska, então muito bom, parabéns. Você foi me falaram que você ia ficar feliz se eu falasse certo. Justo, fez meu dia. Se bem que eu já acostumei, eu já levei a Levichica para dentro de mim. Mas, fazer uma autodescrição antes de eu me apresentar, tá? Sou uma mulher branca, tenho cabelo azul, onde a parte de trás é bem curtinha e na frente ele é um pouco abaixo do ombro. Tô usando uma regatinha preta. Aqui tá frio, mas tá calor. É um negócio estranho que acontece nesse meu Paraná. Mas enfim, atrás de mim aqui tem do meu lado esquerdo tem uma estante cheia de livros e do lado direito tem pedaços de uma plantinha e temos a luzinha do GitHub também, então as GitHubadas aqui. E hoje eu vou falar um pouco sobre live coding. Eu sei que é um assunto que algumas pessoas conhecem, outras não. Outras conhecem de uma forma totalmente diferente do que eu vou mostrar aqui hoje. E eu quero mostrar como que o live coding pode te ajudar sendo uma pessoa iniciante na área de TI. Mas, se você não é uma pessoa iniciante na área de TI, essa palestra também vai ser muito válida para você. Eu foco aqui em coisas que podem ser interessantes para pessoas iniciantes, mas também tem várias coisas que elas servem para pessoas em diferentes níveis de senioridade também. Posso começar? Pode, o palco é todo seu. Tá, então tudo bom. Então vamos lá, né? Como eu falei, vou falar sobre live coding hoje. E antes de eu falar do live coding, deixa eu falar um pouco mais sobre mim, né? Porque eu gosto de falar pouco, então vamos falar mais sobre mim. Bom, quem sou eu então, né? Como eu falei, eu me chamo Letícia, mas o que aconteceu? Entendeu? Quando eu fui aí começar a minha vida na internet, queria postar as coisas na internet, falei, Letícia é um nome muito comum, né? Preciso de um nick diferenciado aí. Para quê? Para eu conseguir ter um nick único em todos os lugares. Só que eu fiz o quê? Eu fiz um nick diferenciado demais. Então eu criei um nick com várias letras aleatórias aí, que virou Levska, mas me chamam de Levichica, me chamam de Leve, podem me chamar de Letícia também, e tá tudo bem, e é sobre isso. Bom, eu sou graduanda de ADS, eu estou tecnicamente no 6º período, entendeu? Na prática, não tanto, mas porém sim. Então, logo eu me formo. Uhul! Sou uma pessoa apaixonada por front-end, comunicação e pessoas. Sou desenvolvedora de software e atualmente eu trabalho com desenvolvimento mobile com Flutter. Também sou criadora de conteúdo de tecnologia.
Então, eu posto conteúdo em vários lugares. Eu posto conteúdo no YouTube, posto conteúdo no Twitter. Tô em vários lugares aí compartilhando coisas sobre tecnologia, compartilhando sobre o meu dia a dia e rotina como desenvolvedora. Também sou uma das cofundadoras e coordenadora da Feministech, que, se você está participando aqui da CodeCon, eu acho que você viu várias pessoas da Feministech por aí palestrando, participando de painel, entendeu? Tô muito feliz que tem várias pessoas da Feministech por aqui. Se você, por um acaso muito grande, está assistindo essa palestra e não conhece a Feministech, tá? A Feministech é uma comunidade para pessoas que se identificam no feminino e não binárias, que criam conteúdo sobre tecnologia e consomem conteúdo sobre tecnologia também. Também sou a GitHub Star e embaixadora da Woman Tech Makers. Bom, vou contar um pouco para vocês sobre o que você vai ver aqui nessa palestra. Por que você ficaria aqui nessa palestra? O que a gente vai ver aqui hoje? Primeiro, eu vou comentar um pouco sobre o que é o live coding, é de comer, onde vive, o que fazem, o que é isso. Vou falar um pouco sobre as variáveis do live coding, porque quando a gente fala de live coding, às vezes a gente pensa numa coisa muito engessada, mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem uma coisa muito flexível que pode trazer diversos tipos de aprendizados diferentes. E, no fim, vou falar como live coding pode te ajudar sendo uma pessoa iniciante na área de TI, contando até um pouco sobre a minha experiência como pessoa iniciante que teve um grande salto de conhecimento participando de live coding e comunidades. Começando, então, sobre o que é live coding. Bom, na sua essência ali, né, o que é o live coding? O live coding é uma pessoa que ela está fazendo uma live programando. Eu sei que, provavelmente, talvez, se tiver pessoas aqui assistindo essa palestra que já tem um pouco de experiência na área de tecnologia, com o mercado de tecnologia, talvez vocês conheçam o live coding de uma outra forma, que é o live coding, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista e aí tem alguma etapa da entrevista que te passam algum teste, alguma coisa que você precisa resolver, e você precisa resolver ao vivo, compartilhando a sua tela, enquanto a pessoa entrevistadora está ali observando o que você faz e ouvindo a sua linha de raciocínio. Sei que algumas pessoas conhecem esse tipo de live coding, e o live coding que eu vou trazer aqui hoje é um live coding um pouco diferenciado, que é, na sua essência, uma pessoa programando ao vivo, mas é uma pessoa fazendo isso numa plataforma de streaming, para qualquer pessoa do mundo inteiro que quiser assistir, possa assistir. Não é algo exclusivo de uma plataforma só, tá? Live coding você pode fazer em qualquer lugar que tenha um serviço de live, então pode ser no YouTube, pode ser na Twitch, mas hoje eu vou focar um pouco e trazer minha experiência dentro da Twitch, que foi o lugar onde eu me encontrei, foi o lugar onde eu passei mais tempo, foi o lugar que eu fiz live coding, foi o lugar que eu acompanhei outras pessoas também, tá? Para quem não conhece a Twitch é um serviço de streaming ao vivo. Para elucidar um pouco melhor para vocês, eu trouxe aqui uma bela imagem de como que é a Twitch. Então, você entra lá e você tem um monte de pipoco de pessoas fazendo lives de diferentes coisas lá dentro. Eu sei que tem muita gente que conhece a Twitch como um serviço de streaming para games, né? Muita gente, às vezes, até já usa a Twitch, consome assistindo pessoas jogando, mas não sabe que tem pessoas programando lá dentro também, que foi o meu caso. Por quê? Porque eu era muito consumidora da Twitch, eu passava o dia inteiro lá, vendo livezinha de pessoas jogando, e eu não fazia ideia que tinha pessoas programando ali. E assim, a Twitch, ela é bem legal porque ela tem uma diversidade de conteúdos. Obviamente, a porcentagem de pessoas que fazem lives de games provavelmente é muito maior, mas a gente tem conteúdos muito diversos ali, tá? Não só de programação, tem gente que faz live de arte, tem várias categorias muito legais lá. Super vale a pena explorar as categorias da Twitch. E lá dentro, a gente tem
uma comunidade de pessoas, programadores e da área de tecnologia, que fazem não só live coding em si, necessariamente programando, mas ensinando conteúdos de tecnologia, conversando sobre tecnologia, aprendendo ao vivo. A gente vai ver várias coisas interessantes hoje. Falando então, né, já entrando nesse ponto sobre as diferentes coisas que a gente pode encontrar, vamos falar um pouco sobre as variáveis do live coding, certo? Porque assim, como eu falei para vocês, tá? O live coding, em sua essência, são pessoas programando ali, certo? Mas a gente não tem apenas pessoas que sentam ali e programam. A gente tem pessoas criadoras de conteúdo que fazem esse live coding de diferentes formas. E como isso? A gente sabe que cada pessoa tem o seu jeito, tanto de se comunicar quanto de aprender. E uma coisa muito legal do live coding é que você consegue trazer isso para sua live também. Então, por exemplo, às vezes você tem várias pessoas que gostam de assistir aquele estilo de live mais coworking, que é o quê? Uma pessoa que ela está ali, teoricamente, trabalhando e as pessoas ficam ali assistindo. Tem pessoas que gostam também de algo mais que é algo que eu gosto, que é uma espécie mais de bate-papo enquanto programa. Tem diferentes formas de se criar conteúdo com live coding, e o mais legal é que quando você vai consumir isso, você tem diferentes opções. Então, tipo, poxa, eu quero, sei lá, eu tô estudando a tarde inteira, e uma coisa até que aconteceu comigo, que eu me sentia muito sozinha programando, e aí você vai lá e quer procurar uma streaming de alguém que está fazendo programação, só que você quer algo ali mais para você focar. Então você procura uma pessoa que ela está fazendo live de programação, mas ela está ali mostrando a telinha dela, às vezes ela está aprendendo alguma coisa, está mostrando ali, está fazendo as coisinhas ali, você deixa baixinho e vai fazer as suas coisas. Ou você é uma pessoa que adora conversar e quer ir lá papear e aprender mais sobre programação e fazer network, conhecer pessoas. Você pode procurar lives de pessoas que têm esse foco na interação de conversar com o chat, você passar o dia lá e conhecer pessoas diferentes e consumir conteúdos diferentes e aprender coisas diferentes. E o mais legal de tudo isso é que isso não se resume à linguagem de programação, tá? Existem várias pessoas que fazem lives de diversas linguagens diferentes. Mas uma coisa muito legal é que isso não necessariamente precisa te prender. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre programação, né? Eu conheci o front-end, fiquei apaixonada. Eu falei, quero estudar front-end. Eu comecei a estudar front-end. Aí eu via lá meu HTML, meu CSS, aí comecei a ver o JavaScript. Mas quando eu ia assistir live coding, eu não me resumia a procurar live coding, por exemplo, de JavaScript. Eu gostava de assistir pessoas codando em PHP, tipo Pokémon. Gostava de ver a Paty aprendendo as coisas aleatórias, vendo as linguagens de programação aleatória, entendeu? Por quê? Porque eu acho que a gente tem muito a aprender, não só com as linguagens de programação. Às vezes, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito a assistir live era o quê? Aprender a, por exemplo, solucionar um problema. Então, a pessoa estava lá codando um código, por exemplo, em PHP, não sei nada de PHP, mas estou lá assistindo. E aí a pessoa tem um problema no código dela e ela precisa resolver aquele problema. E aí ela explica tudo, tipo, tá, como que eu descubro por que isso não tá funcionando? Beleza, descobri por que isso não tá funcionando. Tá, agora que eu sei que isso não tá funcionando, eu tenho que descobrir como que eu faço isso funcionar. Tá, para isso funcionar, era esperado que acontecesse isso, isso e isso, mas está acontecendo de outra forma. E aí você começa a entender coisas que vão além do código, sabe? Que às vezes são coisas que ninguém te ensina. Tipo, como que você. Quando você tem um erro no código, o que você faz? Ou você vai começar, tipo, tem várias pessoas que fazem streaming estudando. Você vai começar um projeto do zero. O que você tem que pensar primeiro? Como que você começa um código? Qual que é a base que você precisa ter? Eu acho que live coding é muito legal porque você consegue aprender diferentes coisas em diferentes formatos. E uma coisa muito legal e que já fica a dica para vocês é que o quê? Existe uma categoria na Twitch
exclusivamente dedicada, entendeu? À programação, que é o quê? É a categoria de desenvolvimento de games e software. Então, se você for lá na Twitch e dar uma pesquisadinha, tu pode seguir a categoria e você pode ver pessoas que streamam naquela categoria. Vocês vão ver que tem várias pessoas que fazem live coding lá dentro. E aí, para elucidar um pouco melhor como isso acontece, trouxe aqui alguns prints, entendeu? Para mostrar como que é. Isso aqui é um print de uma live minha. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de conversar muito. Então, quando eu faço live, eu dou praticamente prioridade total a ficar conversando com o chat. E como que funciona, tá? Não significa que todos os live codings na Twitch é assim, mas normalmente a gente tem uma câmera que tá mostrando a pessoa, tem o chatzinho passando na tela e tem a tela ali com o que a pessoa tá fazendo. Nesse caso aqui, eu tava, por exemplo, estudando algoritmos e eu tava, tipo, desenhando meu raciocínio aqui numa lozinha do, do Windows e mostrando para o pessoal. Mas não se limita a isso. Um outro exemplo que eu sempre trago é, por exemplo, o Chama Eu, do Pokémon, que é um quadro do canal dele, onde ele traz pessoas da live dele para conversar sobre assuntos. No caso, por exemplo, tecnologia. Então você conseguia conhecer mais outras pessoas e você conseguia aprender sobre tecnologia em outros contextos. Então, trouxe belíssimos prints aqui. Esses prints são antigos, são olds, entendeu? Para acalentar o coração das pessoas antigas do Live Code que estão assistindo essa palestra que eu sei, ou que eu espero que estejam assistindo, aquelas aí não estão me assistindo, eu tô de olho. E se você se interessou, entendeu? E também já quer ir procurar, porque eu sei que eu sou assim, que às vezes a gente tá assistindo um negócio, e aí no meio do negócio a gente fica interessado, e a gente já quer procurar o negócio pra gente não esquecer do negócio. Então, vai lá, eu lembro que eu falei da Feministech lá no começo da palestra? Então, pois bem, a Feministech tem um time de pessoas streamers lá na Twitch. Então, você pode pesquisar lá e você vai achar várias pessoas maravilhosas. Ó, tem 33 pessoas da equipe. Vocês podem achar pessoas maravilhosas lá fazendo live. Mas, bom, como eu vou contar um pouco da minha experiência, como que eu conheci e como que isso me ajudou e pode te ajudar também. Eu entrei na faculdade no segundo semestre de 2019 e quando eu escolhi meu curso, eu escolhi ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, porque era um curso que ele era muito abrangente, então você via um pouco de tudo lá. E eu escolhi esse curso justamente porque eu queria passar meio que por todas as áreas da tecnologia, porque na época eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida dentro de TI. Eu só sabia que eu queria trabalhar com TI. Mas fui lá, escolhi esse curso e uma coisa aconteceu que me deixava muito frustrada, que foram duas coisas em simultâneo. Primeiro, eu não moro na cidade que eu faço faculdade, eu moro em outra cidade, e aí eu pegava o busão todo dia e eu voltava para fazer faculdade. Então, minha universidade tinha muitos eventos, muitos projetos, muita coisa, e eu não conseguia participar de nada, porque é tudo presencial, não tem nada online, é tudo presencial. Então, eu não conseguia participar. E eu me sentia muito isolada, assim, da tecnologia, porque eu não tinha muito contato com outras pessoas programadoras, não tinha muita representatividade na minha vida. E aí, chegou a pandemia, certo? Eu tive só o primeiro período presencial, chegou a pandemia, e aí fiquei praticamente um ano inteiro sem aula. E aí, quando eu fiquei sem aula, eu falei, poxa, olha só, vou começar, vou aproveitar que eu não estou fazendo nada e vou procurar coisas diferentes da que eu estava vendo na faculdade para estudar por conta própria. Foi aí que eu conheci o front-end, me apaixonei pelo front-end e enfim. Aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a querer compartilhar isso com as pessoas. Não sei por quê, porque eu falei, vai que ajuda alguém, né?
Então eu compartilhava as coisas até mais simples, tipo, eu tava aprendendo lá o que era uma variável, eu compartilhava o que era uma variável. E aí eu fui postando isso na época no Twitter, fui conhecendo as comunidades, e de repente eu caí de paraquedas num live coding. E quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou apaixonada, eu quero viver aqui, eu quero morar aqui. Porque de repente, do nada, eu encontrei pessoas reais fazendo projetos e mostrando a realidade. Porque eu sempre gostei muito de consumir conteúdo no YouTube, por exemplo, vídeos. Mas uma coisa que eu sentia muito, e aí não é que seja algo no geral, mas os conteúdos que eu consumia, eles davam muita sensação de programação ser uma coisa rápida e fácil. E para mim não era daquela forma. Então eu pensava muito que tinha alguma coisa errada comigo. E aí quando eu vi o live coding, eu fiquei assim muito entusiasmada. Por quê? Porque quando você tá vendo a live de uma pessoa programando, você vai ver tudo. Pô, tipo, tô fazendo um projeto, tenho que desenvolver alguma coisa. Não faço ideia de como que eu desenvolvo isso. A pessoa que tá assistindo ali com você, ela tá vendo que você também não faz ideia e tá tudo bem. Ai, eu esqueci como que faz tal coisa. Vou lá pesquisar no Google e tá tudo bem. Ai, sei lá, deu um problema nesse código aqui e eu não faço ideia de como que eu resolvo. Tá tudo bem também, vamos descobrir, vamos olhar. E aí o Live Coding me trouxe essa outra visão que eu acho que me ajudou muito, que foi de pessoas reais, fazendo coisas reais ali e mostrando os seus erros, mostrando muitas vezes, tipo, o tempo. Por exemplo, eu fazendo live, às vezes eu tava ali estudando algoritmos e eu ficava, sei lá, 2, 3 lives no rolê, tá ligado? E tava tudo bem, porque, tipo, mano, é a realidade, sabe? Tipo, é aquilo, é a minha realidade naquele momento. E tá tudo bem, às vezes você tem mais dificuldade para entender certos assuntos e às vezes você tem mais facilidade para entender outros assuntos. E bom, agora vamos na parte que não quer calar, né? Que é como que o live coding pode te ajudar, então. Começando com os aprendizados, tá? E aí aqui eu vou mesclar um pouco em duas partes, que é o quê? A parte de você fazer live coding e a parte de você consumir live coding. Eu sou essas duas partes da balança, então eu consigo trazer essas duas visões para vocês. Como que o live coding te ajuda com aprendizados, tá? Como eu falei, eu até falei um pouco no começo, né, na questão de você consumir live coding. Quando você assiste live coding, você consegue pegar muito contexto. Então, você consegue aprender muito além da linguagem, porque você aprende todas aquelas coisas que eu falei no início, de você consegue entender como que você faz uma resolução de problemas, entendeu? Como que você acha aquele problema, como que você começa a desenvolver alguma coisa, você consegue pegar muitas coisas interessantes. E quando você tá fazendo live coding, você aprende as coisas de uma outra forma. Que era uma coisa que eu gostava muito e que foi uma coisa que eu fui entender depois, que era o quê? Muitas vezes eu tava lá estudando alguma coisa e eu fui a pessoa que, como eu falei, tô passando a visão de uma pessoa iniciante, então eu comecei a fazer live, eu não sabia nada de tecnologia, praticamente, programação. E era muito interessante, porque quando você está fazendo live, as pessoas te perguntam coisas. Então, por exemplo, eu estava lá desenvolvendo alguma coisa, e aí alguém me perguntava, tipo, o que é isso? O que você está fazendo? E aí, às vezes você vai saber responder, ou no meu caso, muitas vezes, no começo eu pensava assim, eu não sei o que eu estou fazendo exatamente. E aí eu comecei a entender como que funcionava o meu aprendizado. Eu comecei a entender também que, por exemplo, hoje em dia eu tomo muito para mim que eu só aprendi alguma coisa 100% quando eu consigo explicar aquela coisa para uma outra pessoa. Eu levo isso comigo até hoje para todas as coisas que eu faço, sabe? E além do aprendizado, que você consegue aprender diferentes coisas, você também faz muito network. Por quê?
você vai conhecer pessoas diferenciadas ali, tanto você fazendo live quanto você consumindo live. Usando um exemplo meu, né, que eu falei que eu me sentia muito sozinha dentro da tecnologia, as lives me ajudaram muito nisso, porque eu passei a conhecer várias pessoas. E live code é um negócio muito doido, porque assim, eu comecei a fazer live estudando HTML, não sabia nada que eu estava fazendo na minha vida, mas fui lá fazer live estudando HTML, sem saber de nada. E aí tinham pessoas que sabiam, que estavam assistindo a minha live, que sabiam menos ainda do que eu, e tinham pessoas que sabiam muito mais do que eu. Tinham pessoas da minha live ali que tinham tempo de carreira maior do que o meu tempo de vida neste planeta. Então, é um negócio muito louco e é muito interessante a forma como as lives conseguem unir pessoas de contextos diferentes. E rola aquele network que é muito legal e é muito bom, porque daí aquelas pessoas que já têm tempo de mercado, têm experiência de mercado, podem ajudar pessoas que querem ingressar no mercado. Então, isso é muito legal. Também tem a parte da comunicação, que é um negócio que eu falo sempre que é muito importante, entendeu? Por quê, gente? Programação, quando você vai trabalhar com desenvolvimento em si, mas não só em desenvolvimento, mas às vezes as pessoas tendem a achar isso mais dentro da área de desenvolvimento, que é só você sentar lá e programar. Não é bem assim. Você tem que saber se comunicar com as pessoas. Muitas vezes você, por exemplo, você vai trabalhar na empresa, você vai ter que, às vezes, saber explicar o que você está fazendo, por que você fez aquilo daquela forma, ou às vezes você, sei lá, você vai precisar ensinar, você desenvolver alguma coisa que ninguém nunca fez antes na empresa e você vai precisar explicar aquilo para outra pessoa. Ou comunicação do dia a dia mesmo, entendeu? Que é uma coisa que acontece muito. As lives, elas ajudam e me ajudaram muito nisso. No quesito de fazer live, eu digo que mudou completamente a minha comunicação. Eu sou introvertida e para ajudar o combo da pessoa introvertida, eu sempre fui muito tímida. Então, eu não conseguia me comunicar. Não conseguia me comunicar. E quando eu comecei a fazer live, é até legal, porque eu nem sei, deve ter algum vídeo dos primórdios da live no meu canal, mas você percebe o quão travada e diferente era a minha fala, sabe? E aí você consegue ver a evolução nos passar dos meses em como a minha comunicação melhorou muito. Não que ela esteja perfeita, tá longe disso, eu tenho muita coisa para melhorar, mas você aprende muito a se comunicar porque você tá ali falando com pessoas. E o mais legal é que, tipo, tá, mas eu não quero fazer live. Como que isso vai me ajudar com comunicação? Aí que tá, você está assistindo a live de alguém, provavelmente você vai querer conversar, interagir aqui, ali naquela live. Então você vai ter que aprender a se comunicar ali também, porque, por exemplo, muitas vezes você está lá, tô assistindo a live de alguém que está aprendendo alguma coisa. Se a pessoa pediu ajuda lá pro chat, vocês têm ideia de como que eu posso começar a resolver isso? Eu não sei. E aí você precisa explicar algo, sabe? Você sempre vai estar se comunicando com pessoas ali. Sempre, mesmo estando no chat, mesmo estando só consumindo as lives, você também vai estar se comunicando com outras pessoas ali que estão conversando também, além da pessoa que está fazendo a live em si, né? A pessoa streamer. E aí a gente tem a parte das comunidades, que é um negócio assim que mudou a minha vida completamente. Que é o quê? Quando você começa a fazer live, e principalmente aí falando do live coding no Brasil, dentro da Twitch, né? O pessoal tem uma comunidade que é muito bacana. E é muito legal, porque, tipo, é um negócio que começa meio assim. Você começa a assistir live coding na Twitch, aí você começa a entrar lá, né? Comigo foi assim, você começa a entrar lá, às vezes você tá tímido ou tímida, e aí você só fica ouvindo, você vai lá, assiste um, assiste outra. Aí você começa a ver, nossa, olha, todas essas pessoas conversando aqui, isso parece ser tão legal, né? Aí você vai lá, manda um boa noite. Aí umas 20 pessoas te respondem, boa noite, fulano, boa noite, boa noite, boa noite, mesmo sem saber quem é você. Aí a pessoa que está fazendo a live começa a conversar com você, pergunta o que você faz, de onde que você é.
Aí você fala, nossa, que legal, né? Fui bem recebida aqui. Aí você vai lá e volta no outro dia. E aí, de repente, quando você vê, você tá ali todos os dias e é como se fosse, tipo, sei lá, amigos que você vai encontrar na pracinha todos os dias e bater um papo de noite sobre tecnologia, sabe? É um negócio muito legal. E comunidades se formam ali. E eu digo comunidade não no sentido, às vezes, de de necessariamente formar algo grande, mas desse senso de você unir pessoas com um propósito em comum, querendo falar sobre alguma coisa em comum. E isso o live coding proporciona muito. E óbvio, e não menos importante, é o entretenimento, entendeu? Por quê? Porque não só de programação vive a pessoa, né? Dentro do live coding, a gente também tem as pessoas que produzem entretenimento para devs, como por exemplo Pokémon, que ele faz entretenimento para devs. E também tem outras formas. Eu vou falar um pouco da minha experiência também nisso, que eu sempre gostei de fazer livezinhas divertidas. E aí, como eu falei para vocês, quando eu comecei a fazer live, eu não sabia praticamente nada de programação, né? Eu estava ali aprendendo HTML e CSS. E a maioria das pessoas que faziam live coding na época, elas tinham um negócio que é um bot de interação. O que é um bot de interação, tá? Lembrando que bot de interação não é bot de view. O que é o bot de interação? É um negócio que quando você manda, por exemplo, você chega lá no chat de alguém e manda olá, um bot vai te responder olá. Ou você manda, sei lá, exclamação ping, o bot vai responder exclamação poing. É meio que isso. E aí eu lembro que na época eu queria muito um bot. E foi perto da Hacktoberfest ainda. E eu não sabia como que eu fazia um bot. E aí uma pessoa que assistia a live, que era o Castro, que está assistindo essa palestra também, ou está correndo atrás dos códigos da CodeCon, porque o pessoal está alvoroçado com todas as coisas que tem dentro dessa CodeCon. Ele me ajudou, ele pegou na minha mãozinha e falou, bora fazer um bot. E aí nasceu um projeto open source da minha live, ao qual eu não sabia nada praticamente programar, que foi o Panda do Malbot. E foi uma coisa muito legal, porque foi um projeto assim que quando ele começou, eu não entendia nada, 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 nada. E aí era muito legal, porque muitas vezes a gente sentava, as pessoas me explicavam o que estava acontecendo no código, mas eu não tinha muita autonomia, assim, eu não conseguia muito bem fazer as coisas. Aí, com o passar do tempo, eu fui notando que, caramba, olha só, tô começando a entender o que tá acontecendo, tô começando a conseguir criar coisas novas. E conforme ia passando o tempo, porque ele é um bot que fica rodando ali na live interagindo com as pessoas. A gente foi criando várias brincadeiras dentro da live. E isso é muito legal, porque as pessoas vão lá, começam a interagir. Aí tinham pessoas que assistiam a live, interagiam e falavam: Nossa, que legal, tem o código disso aí? Aí eu falava: Ah, o código é open source, vai lá. E aí alguma pessoa ia lá e contribuía com o código. E isso era muito legal. Tem várias pessoas que já contribuíram com o Panda do Malbot. E isso é muito legal, porque é um projeto que ele surgiu assim, meio sem querer, e se tornou algo muito legal. Não que seja um projeto grande, mas foi um projeto que ele trouxe muito acolhimento, sabe? E assim, ó, vou deixar minhas redes sociais aqui. Se vocês gostaram desses conteúdos, vocês podem me seguir. Eu sou @Levska em todos os lugares possíveis e inimagináveis. E se alguém tiver perguntinhas, eu vi que tem algumas perguntinhas já. Vamos perguntar, vamos conversar um pouco mais. Eu gosto de papear. Então, bora falar. Ai, Lesca, você é incrível, né? Tão incrível que você sabe que você é a única que consegue abrir, né? O quê? O cadeado. Pra entrar no meu coração. Que é um cadeado Ah, muito difícil de abrir. É um cadeado ali com muitos requisitos. Mas você consegue, você abre o cadeado.
pra entrar Ai, no coração, porque adorei. você é uma pessoa especial. Aí quem pegou, pegou, né? E é isso aí. É, a gente tem 2 perguntas em relação a plataformas. Eu vou passar as 2 juntas, porque acho que, de repente, a resposta pode se Uhum. complementar. Uma pessoa perguntou, entre Twitch, YouTube e Facebook, qual você acha melhor para live coding? E uma outra pessoa perguntou se você tem alguma plataforma que você considera mais amigável para começar, para o começo. Então, acho que como as 2 são sobre plataforma, dá para responder junto. Sim, tá. Essa pergunta ela é interessante. Assim, eu conheço muito da comunidade da Twitch em si, porque quando eu comecei, foi lá que eu encontrei o live coding e foi lá que eu me senti abraçada. Eu não sei como que é a comunidade em si. Eu não sei se existe, como que funciona a comunidade de live coding, por exemplo, no Facebook, não sei se tem. No YouTube eu sei que existem pessoas que fazem live de programação, tem algumas pessoas que fazem live coding no YouTube, mas eu não sei muito bem como que funciona esse senso de comunidade dentro dessas outras plataformas. Então, assim, eu consideraria mais amigável a Twitch para começar, se você está buscando essa questão de encontrar com outras pessoas. Se você quer fazer o seu rolê e que outras pessoas entrem lá, talvez o YouTube e o Facebook sejam legais. Mas eu acho que a Twitch é bem legal porque ela já tem meio que essa comunidade do live coding lá dentro. Então, isso é interessante. Bem massa. Tem uma outra plataforma que ela é similar à Twitch, mas por ser uma plataforma nova, ela tem um público muito menor. Mas às vezes, para algumas pessoas fazer um estudo de caso, tipo, quero só Sim. experimentar como que é essa coisa de fazer live e você me jogar na Twitch que todo mundo conhece. Tem a Trovo também. Tem outras parecidas, mas que eu já ouvi Tem falar foi a Trovo. várias, Eu tenho um monte. tem várias, na Mas elas verdade. têm mais essa característica de comunidade mesmo, diferente do Facebook e YouTube. Mas aí, gente, fica aí, vai experimentando. E eu acho que um ponto bem interessante que você comentou, que você começou estudando. Uma pessoa perguntou se nessa fase de quem está aprendendo, se é válido ou se rola muito cyberbullying ali, porque a pessoa, de repente, está cometendo um erro, não sabe o que está fazendo. Eu acho que super vale a pena para quem tá aprendendo. Inclusive, como eu falei, tipo, eu comecei a fazer live, eu não sabia nada, nada. Se alguém viesse me perguntar alguma coisa, eu falava assim, pô, tem alguém do chat que sabe explicar isso daqui? E muitas vezes tinha, o que era muito legal, porque aí eu aprendia também e as pessoas do chat aprendiam. Então, eu acho que vale muito sim para quem tá aprendendo. E essa questão do cyberbullying é uma coisa que eu acho até interessante trazer um outro assunto, que talvez, não vou tentar não me estender muito nele, mas quando a gente tá, por exemplo, dentro da Twitch, e a questão que eu falei, da gente ir criando essas comunidades, quando a gente passa aí nas lives das pessoas frequentemente, existem regras ali de cada pessoa streamer. Então, uma coisa legal, e é uma coisa que, por isso que eu recomendo muito a Twitch também, muitas vezes, porque a comunidade ela te abraça muito. Então, quando eu comecei a fazer lives, por exemplo, eu não conhecia ninguém. Então, não tinha ninguém para me ajudar ali para ficar de olho. Por exemplo, você pode ter pessoas que ficam moderando a sua live, e aí essas pessoas que estão moderando a sua live, elas podem ficar de olho se está tudo ocorrendo como deveria ocorrer. E eu não tinha essas pessoas. E a comunidade foi lá e me abraçou, e sempre tinham pessoas ali que, tipo, estavam olhando e estavam cuidando. Eu acho que criar um ambiente saudável é muito importante, porque eu tive muito problema numa época com isso, que foi, como eu estava aprendendo, muitas vezes chegava alguém que já sabia aquilo que eu estava aprendendo. E às vezes aquela pessoa queria enfiar em mim aquilo que ela sabia. E eu não queria saber da forma que ela sabia. Eu queria aprender por conta própria, mas estava ali compartilhando a forma que eu estava aprendendo. Então, eu acho que você ter as suas regras, certo? E criar esse ambiente e ter pessoas, ter essa comunidade que possa te ajudar a manter esse ambiente saudável é muito importante também. Então, foi algo que me ajudou muito. Tem uma pergunta aqui sobre
a execução. Você faz algum roteiro? Como você, para conseguir audiência, como você faz quando você está iniciando? Você estudou algo antes de iniciar? Nossa, muitas perguntas numa mesma só. Vamos por parte. Você faz roteiro para fazer live? Não. Beleza, É é assim, natural, vai rolando. o que acontece? Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta muito individual, porque isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Porque, por exemplo, como eu falei dos diferentes estilos de live, se eu talvez fosse fazer uma live que fosse algo no estilo palestra, tipo, estou ouvindo aqui hoje para ensinar algo, talvez eu fosse ter, no mínimo, um jogo de tópicos. No caso do live coding, quando eu ia pegar um projeto para fazer, eu só, tá, eu quero fazer isso. E era isso que eu tinha. Eu ia abrir a live e como que eu ia fazer aquilo? Eu descobri em live se divertindo com todo mundo. É o processo, né? Vamos fazer o processo juntos. E sobre conseguir audiência quando você está iniciando? Olha, a melhor dica que eu dou é você não esperar por audiência. Porque eu acho que isso é algo que pode te frustrar muito, certo? Porque, principalmente no começo, às vezes você vai abrir live e você vai estar falando com ninguém ali, ninguém vai estar assistindo, você vai estar falando sozinha. Eu acho que treinar falar sozinha é uma coisa muito interessante, porque a audiência ela vem com o tempo, quando você começa a fazer frequentemente, ela vai vir sim, mas tipo, você não vai abrir no primeiro dia e vai ter 50 pessoas lá assistindo você. Então, eu acho que se preparar para esse primeiro momento de que tá tudo bem, você vai falar sozinho às vezes. E, tipo, uma coisa que eu sempre falo e gosto muito de fazer é falar para 0 pessoas, assim como eu falaria para 10 pessoas, assim como eu falaria para 1000 pessoas me assistindo. Eu faço o conteúdo, eu brinco, eu grito e eu ensino da mesma forma, independente da quantidade de pessoas que estejam ali me assistindo. E como ganhar, conseguir a audiência em si, é participando, entendeu? Vai lá, conhece outras pessoas que fazem live, começa a estudar mesmo, tipo, por que essas pessoas estão assistindo essa live? Por que essas pessoas não estão assistindo a minha live? Eu preciso divulgar isso em algum lugar? Como que eu faço para atrair pessoas para minha live em si, sabe? Uhum. E aí, o finalzinho da pergunta, essa pessoa agradeceu, inclusive, por você ter compartilhado o conhecimento, e acho que depois das respostas mais ainda. Você estudou para iniciar nesse mundo de lives? Olha, eu fui muito louca quando eu comecei a fazer live, mas eu não recomendo, tá? Não, não façam como eu. O que aconteceu? Quando eu falei lá que eu vi o live code e me apaixonei, eu vi o live code, me apaixonei, vi live code igual louca por 1, 2 dias e falei, vou fazer isso. Comecei a fazer e não parei mais. Mas não faça isso, tá? É primordial, sério. Assiste lives antes. Assiste lives antes. Tipo, começa, vai lá na Twitch, vai lá na categoria de desenvolvimento e desenvolvimento de jogos. Procura pessoas fazendo live. Por quê? Tá, mas por que eu preciso assistir outras pessoas fazendo live? Para você entender como que funciona, até para você pegar como que funciona o fluxo das coisas, para você entender, tipo, que tipo de conteúdo que eu quero fazer. Você vai lá e você assiste diferentes coisas, você consegue ter essas percepções. Então, eu acho que assistir live, ou, enfim, qualquer coisa que você for fazer antes, entendeu? Vai lá, assiste antes, vê como que outras pessoas fazem, entende como que funciona aquele conteúdo, e aí você começa a fazer. Uhum. A gente tem uma última pergunta, mas antes da pergunta, só um comentário para complementar. A pessoa que tinha perguntado qual que é a melhor plataforma para fazer lives entre Twitch, YouTube e Facebook, diz que pensou não no sentido de comunidade, mas pela facilidade das pessoas recrutadoras de acessar essas lives antigas para ver o processo ou a evolução das pessoas. Porque, no caso, essa pessoa em si acha que a aba de lives antigas da Twitch não é muito amigável para alguém que não é tão familiarizado. Tá, isso é legal. Nesse sentido, talvez eu iria de YouTube, porque YouTube é uma coisa que as pessoas estão mais familiarizadas, e aí você faz a live fica salva ali como se fosse um vídeo do seu canal, e ficaria fácil. Mas assim, eu não acho que talvez seja necessariamente um impedimento isso da Twitch,
porque eu acho que talvez você pode levar esse conteúdo de outras formas para as outras redes sociais, como, por exemplo, o LinkedIn, não sei, postar trechos lá. Mas, nesse sentido, talvez eu iria para o YouTube. Nesse ponto, aí eu vou dar um pitaco muito pessoal, mas eu não sei também se é uma ferramenta muito interessante, porque o vídeo ele é um material extenso. E às vezes as pessoas, para ver essa questão de evolução de código, geralmente eles preferem ver os repositórios ou os projetos em si, porque é uma coisa de mais rápida análise, né? Porque o pessoal não vai parar muito para, pô, vou estudar. Então eu não sei se com esse objetivo, de repente, você fazer essa escolha pensando nesse objetivo de recrutamento, às vezes não vai ser tão útil. Seria mais legal Sim. focar no ponto comunidade mesmo. Ou Aí tem talvez fazer algo de, tipo, pegar o projeto que você desenvolveu numa live e fazer um vídeo curto para usar para esse fim, mostrando o que você fez ali na live. Isso é um bom ponto. Você adapta, né, o tipo de conteúdo para públicos diferentes. Aí tem a última pergunta da Lissa. Beijo, Lissa. Qual foi a coisa mais importante que o Life Code te trouxe? Ó céus, tanta coisa como escolher. Só pode uma, pelo jeito ela falou a mais importante. É uma só. Não, mas é sério. Live coding, tipo, me trouxe muita coisa importante. Primeiro, até um tempo atrás, até uns anos atrás, eu nunca estaria aqui falando com pessoas. Jamais na minha vida. Não conseguia nem sair na rua. Quem dirá falar aqui com pessoas. Então, aprendi a me comunicar muito e pessoas que as lives me trouxeram. Tipo assim, hoje em dia, eu acho que 90% das pessoas que são, tipo, que fazem parte do meu dia a dia, que eu comemoro, que eu conto as coisas, que eu converso, que são minhas amigas, são pessoas que ou eu conheci nas lives, ou que as lives me levaram para as comunidades que eu conheci lá, que as comunidades também foi onde eu conheci muitas pessoas que realmente mudaram a minha vida e hoje em dia eu não sei viver sem essas pessoas, eu não sei o que seria da minha vida sem essas pessoas. São amores. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, pessoinhas, que vocês absorvam esse conteúdo aí e bora popular aí a categoria de live coaching, de código, Sim. de desenvolvimento de software e jogos lá na Twitch ou em outras plataformas. Se vocês quiserem também desenvolver e popular outras plataformas, a gente precisa de mais Inclusive, pessoas. rapidinho só, se alguém tiver interesse e quiser conversar mais sobre isso, eu tô zanzando aí pela CodeCon o dia inteiro e vou estar aí de noite também, então se vocês verem uma pessoa louca correndo de carrinho e dando risada, sou eu, vocês podem me parar e falar, oi, você é moça live code, bora conversar. Aproveitem, conversem, peçam dicas, que ela ajuda bastante mesmo. Aproveita a oportunidade. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, pessoal. Muito obrigada para vocês que acompanharam esse conteúdo, que ficaram aqui até agora. E a gente vai se vendo.